Oiê, bora para nossa leitura diária? Hoje o tema da nossa leitura é: não seja obsessivo por dinheiro. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico, nem pense demais nisso, pois o seu dinheiro pode sumir de repente, como se tivesse criado asas e voado para longe como uma águia. Você deve conhecer pessoas obsessivas, cujo único objetivo é ganhar dinheiro e ficarem ricas. Observe as expressões ditas pelo rei Salomão neste provérbio: não se mate de trabalhar, nem pense demais nisso. Esse pensar demais é a neurose obsessiva. Ele se refere a alguém ganancioso e inseguro, quase sempre agressivo, que pensa que o dinheiro é o único e o máximo objetivo. As pessoas sensatas, de modo geral, fogem de pessoas assim que sozinhas acabam na miséria. Não coloque como seu objetivo de vida ganhar dinheiro. É bem verdade que muitos que fazem isso passam por cima de tudo e de todos para alcançar seus objetivos. Seja cauteloso. Enquanto o homem só se preocupar com o dinheiro, viverá no mundo podre. Cícero Buarque. Interessante, né? Esse tema. Eu achei bem interessante, né? Fala de pessoas gananciosas, de pessoas com objetivo voltado somente para o dinheiro, né? A Bíblia não fala que é pecado você ter dinheiro, não. Você ter uma vida boa, você ter condições, né? O problema está quando o seu coração está apegado ao dinheiro e você condiciona a sua vida a ter dinheiro. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que vai dizer aqui no final, é que é bem verdade que muitos que fazem isso passam por cima de tudo e de todos para alcançar os seus objetivos. A pessoa que ela é muito gananciosa, ela não tem princípios, ela não tem escrúpulos e ela faz qualquer coisa para conseguir dinheiro, para ter dinheiro. E esse qualquer coisa para conseguir dinheiro me trouxe à tona muito. Eu conto muito da minha última experiência, sabe, do ano passado, de 2024, né, do lugar que eu trabalhei, que eu comecei a entrar nesse lugar em 2023 e eu saí em 2024, que foi onde começou meu período de tribulação, de sofrimento, onde eu passei por muitas coisas, muitas humilhações. Então foi um período bem difícil da minha vida e eu já tinha tido muitas outras experiências no mercado de trabalho. Eu nunca tinha vivido a situação que eu vivi no ano passado. Aliás, me pegou um pouco de surpresa. Eu não estava nem preparado para lidar com aquele tipo de situação. De pessoas que estão dispostas a tudo por dinheiro. A tudo para se manter no trabalho, ganhando dinheiro. E que se submetem a ser pagas para mentir a respeito do outro, sabe? E a gente, quando convive muito com essas pessoas, geralmente essas pessoas assim, elas são pessoas muito com aquela cara angelical, com aquela cara de bonzinho, elas falam baixinho, elas são pessoas centradas, elas não são pessoas desequilibradas, né? Elas são cautelosas, elas são sorrateiras, são como cobras. Elas ficam ali quietinhas em silêncio, só esperando a oportunidade para poder dar o bote. E aí quando ela vê que você está crescendo, que você se você está sobressaindo, que o seu potencial é mais elevado que o dela, ela vai lá aos poucos e vai te dando uma rasteira, sabe? Ela vai cavando a sua cova ali e depois ela só te dá uma banda, te dá uma rasteira e você cai na cova deitadinho. São esse tipo de pessoas. Eu não acreditava que o mundo tivesse esse tipo de gente. Aliás, eu nem acreditava que as pessoas fossem más, fossem perversas, sabe? Porque como eu já falei em alguns vídeos meus anteriores, o problema é a gente achar que por a gente não ser uma coisa, as pessoas também não são. Por você não ser mau caráter, por você não ser um ladrão, que por você não roubar ninguém, ninguém vai te roubar. Que por você não mentir por ninguém, ninguém vai mentir sobre você. E a gente tem muito disso na vida, sabe? E as pessoas, eu não imaginava que as pessoas fossem assim, sabe? Porque realmente, uma coisa é fato, quando você é muito bom, você vira bobo na mão das pessoas. Aí enquanto você tá servindo, você tá sendo escravizado, você tá trabalhando sem ganhar o seu dinheiro, né? Aí você não tá tendo hora de descanso, hora de lazer. Enquanto você serve, só diz sim, você presta. Enquanto
você tá enchendo o bolso do outro, você presta. Você é uma pessoa ótima, você é muito legal, você é isso, você é aquilo, você só tem adjetivos construtivos. A partir do momento que você impõe limites e cobra os seus direitos, você é a pior pessoa do mundo. É a pior pessoa do mundo. E pessoas gananciosas que estão dispostas a tudo por dinheiro. E aqui fala que a gente deve tomar cuidado, que o dinheiro ele pode desaparecer como a ave que voa, né? E diz, não se mate de trabalhar, nem pense demais nisso. Eu passei muito por esse período porque na época eu estava muito focado em conquistar e atingir certos objetivos, então eu estava muito focado no trabalho, sabe? Trabalhando mais de 16 horas por dia. Então eu estava muito focado em alcançar, porque eu queria adquirir algumas coisas. Eu falei, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso, e trabalhando até ficar doente. Ou seja, eu me matei de trabalhar. Por pouco, realmente, eu quase não me matei de tanto trabalhar. E no final eu fui jogado na rua como se não... Aliás, todo o esforço que eu fiz não valeu de dedicação nenhuma, porque as pessoas que eram preguiçosas naquele lugar, elas... Eu fiquei tão chocado. Hoje em dia eu consigo ter uma clareza mais a respeito disso, mas as pessoas, quando ela tem uma perversidade, uma ganância, sabe? Mas eu acho assim, que você tem que crescer na vida, mas você tem que crescer por si só, com seu esforço, sabe? Sendo honesto, falando a verdade. Não mentindo as pessoas, não. Elas querem pegar o caminho mais fácil, mentindo, derrubando o outro. Se eu posso crescer e levar você comigo junto, por que não? Por que eu vou crescer sozinho? Sabe por quê? Porque as pessoas têm esse tipo de pensamento de querer derrubar o outro, porque elas veem no outro um potencial, uma ameaça. Ah, não, porque se eu levar fulano vai sobressair mais que eu, vou ficar pra trás. Se você acha que fulano vai te deixar pra trás, começa a correr atrás pra você alcançar, pra você ficar ali lado a lado com fulano ou você passar na frente de fulano. É assim que funciona uma corrida, aquele esporte de corrida, sabe? Quando você tá lá atrás, você tem que se esforçar mais pra você alcançar o seu adversário, ficar páreo a páreo com ele, e na hora que você tiver pareado com ele, você se esforça mais ainda pra você ultrapassar, sem colocar o pezinho na frente pro coleguinha cair. O povo hoje em dia faz isso, né? Eles colocam o pé na frente, você tá correndo, eles vão lá, colocam o pé na frente pra você cair, eles irem. Isso é ganhar honestamente? Não é. E as pessoas, eu vi esse tipo de gente sendo paga pra mentir a respeito de uma pessoa. Não, e mentindo assim, gente, com determinação. Eu falei ontem com uma pessoa, que eu tive um contato ontem, que eu fui ter uma conversa, né? E eu falei assim, olha, eu não sei, eu não fui criado dessa maneira, não. Mas eu acho que o mundo tá com os valores muito invertidos. Ou eu sou louco, ou o mundo tá de cabeça para baixo, porque as pessoas querem inverter os valores. Eles querem fazer da mentira uma verdade e querem se prevalecer disso. Sabe, tudo por quê? Tudo por dinheiro, tudo para se manter nos empregos. A ganância, ela cega a gente. Elas acabam nos cegando. Eu falei porque eu não fiquei ganancioso, eu tinha alguns objetivos. E aquele objetivo tanto me levou a trabalhar tanto que eu não conseguia enxergar que eu estava trabalhando demais, que eu não estava sendo pago do jeito que deveria, que eu estava ficando doente, entendeu? Tudo por um certo pouco de ganância para conseguir a partir dos meus objetivos ali, sabe? Mas depois eu vi que as pessoas estavam dispostas. Eu acho que o ser humano perdeu muito do caráter, muito do valor, sabe? As pessoas, elas não se valorizam, porque quando você vende o seu caráter, você vende o seu princípio. Aliás, para vender você tem que ter, né? Eu acho que essas pessoas não têm. Quando você mente a respeito de alguém, quando você tem a coragem de chegar perto do juiz para mentir perto de alguém, você não tem caráter nenhum, não tem dignidade nenhuma. Mas aqui fala pra gente não ficar preso ao dinheiro, sabe? As coisas deste mundo, porque tudo passa. Você pode ter dinheiro hoje. Eu já tive muito dinheiro na minha vida, né? Já tive fases também de não ter dinheiro nenhum. Já fui muito bem sucedido em muitas áreas profissionais da minha vida. E já tive momentos de crise, igual tive uma crise financeira o ano passado. E Deus, da mesma forma, me ergueu. Todas as vezes que eu caí, Deus me levantou, sabe? Deus nunca deixou que eu passasse nem um dia sequer de necessidade. Mas sabe por quê? Porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe do meu caráter. Deus conhece. E Deus, Ele é um Deus justo. Porque se eu fosse uma pessoa ruim, Deus não me levantaria, Deus não me sustentaria, eu passaria necessidade, porque seria o correto, entendeu? Então, que você fique com essa palavra, não se prenda ao dinheiro, não se venda por coisas deste mundo, porque tudo passa e a ganância não leva ninguém a lugar nenhum, sabe? A gente tem que ter o objetivo de morar no céu, esse que tem que ser o nosso objetivo.
Que Deus te abençoe.